Diga glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. E nós estamos em uma série de mensagens que tem um nome como Vivendo o Novo de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, vivendo o novo de Deus. E no domingo passado nós ministramos uma mensagem, tocamos aspectos subjetivos, e nessa noite, para início de conversa, eu gostaria de apresentar alguns fatores ou verdades objetivas. Eu acredito que o novo de Deus nada mais é do que uma revitalização ao propósito profético de Deus para cada um de nós. Eu acredito que o novo de Deus, ele nada mais é do que o veículo por meio do qual eu e você somos conduzidos ao centro da vontade dele. E em base disso eu gostaria de ministrar uma mensagem cujo título é 6 nãos que nós precisamos dar para que nós vivamos o novo de Deus. 6 nãos que nós precisamos dar para que nós voltemos ao lugar do propósito profético de Deus para nós. Há um tempo atrás eu gravava um programa de rádio e na ocasião fizeram uma pergunta. A pergunta que foi feita se desenvolveu mais ou menos assim: pastor, o avivamento, que é aquilo que nós constantemente dizemos, o novo, que é aquilo que apresentamos e propomos, tem origem no homem ou tem origem em Deus? Eu falei: legítima pergunta desse camarada, desse indivíduo. E eu aprendi com os meus pais da fé que homens de Deus não deveriam ter opinião, mas que eles deveriam ter a verdade nos seus lábios. E à luz da Escritura, o que é que nós observamos? A Escritura diz que Deus tinha um povo em que Ele nunca desejou configurá-los como uma civilização. Nós percebemos, seguindo esse gancho, que o nome de cada uma das tribos de Israel não se aproximavam dos critérios que eles utilizavam para dar nomes às cidades. As tribos de Israel, elas se configuraram baseados nos nomes da família de Jacó. E a Escritura diz que na intenção de conduzir a sua família à terra prometida, ao propósito profético, eles só podiam fazer baseados em 2 acontecimentos. Em primeiro lugar, o sacerdote ia para diante do povo e soava uma trombeta de prata, para que eles se colocassem em alerta para aquilo que aconteceria. E a prata na Escritura nos fala de algo. A prata na Bíblia fala de redenção, ou seja, comprar por preço. A prata na Bíblia fala de perdão. Mas a prata na Bíblia, em um aspecto mais abrangente, nos remete à compreensão da obra do Calvário, que se resume em justificação pela fé e perdão de pecados. Então o sacerdote ia, anunciava uma mensagem, o povo era posto em alerta, e esse era o primeiro sinal. Mas o segundo sinal era o seguinte: que a nuvem que os acompanhava durante o dia tinha também que se movimentar. Então o povo, percebendo a movimentação da nuvem em correspondência ao alerta que o soar da trombeta de prata havia acontecido, eles caminhavam em direção ao lugar onde Deus desejava que eles estivessem. E eu acredito que o que o Senhor está fazendo conosco nesses dias nada mais é do que isso. O mover de Deus, ele não é estético, ele não é estático, ele é genético e ele é dinâmico. Porque quando a gente fala de novo, as pessoas acham que é uma cambada de jovens que não tem nada para fazer e quer um prédio preto e calça rasgada. Se fosse assim, a gente nem estava aqui.
Mas ele é genético porque tem a ver com ter os nossos corações batendo no mesmo ritmo que o coração de Deus. Eu acredito que o que precede a consumação do novo nada mais é do que um alinhamento que Deus realiza, colocando cada coração para pulsar no mesmo ritmo que o dele. Muito obrigado pelos yes e os glória a Deus. A gente percebe em Mateus capítulo 16 e Lucas capítulo 19 algo que valida o que eu estou dizendo a vocês. A escritura diz que Jesus estava entrando triunfalmente pelas portas de Jerusalém, e aqueles que o assistiam estavam fazendo history, publicando nas redes sociais, tirando foto e postando no feed. Eles estavam fazendo uma transmissão ao vivo, se colocando, fazendo uma alusão, referência aos nossos dias. Biblicamente falando, a escritura diz que eles tiravam as vestes e colocavam no chão para Jesus passar por sobre elas. E eles gritavam estarrecidos, enlouquecidos: Hosana, bendito é o que vem. Aleluia. Mas qual que é o problema disso? Porque isso nada mais é do que um problema. Porque depois de ter rolado esse escarcéu inteiro, Jesus ele chora 2 vezes na Bíblia. E a primeira, eu não sei em ordem cronológica, mas a que eu quero fazer menção, acontece como desenrolar dessa circunstância. Ele acaba de ver esse auê todo, e ele chora. Ele chora pelo fato de não terem eles discernido o tempo da sua visitação, o tempo da sua oportunidade. Daqui a pouco eu vou falar de maneira mais específica sobre um indivíduo, mas eu quero fazer referência àquilo que nós mencionamos no domingo passado, que existiu um homem chamado Noé, que foi usado como instrumento de Deus para poder construir uma arca, que é o primeiro modelo de igreja da Escritura, o veículo, a ferramenta por meio do qual o povo de Deus seria salvo. E aquele camarada que não era marceneiro, que não era carpinteiro, na verdade era um agricultor, ele decidiu investir 120 anos na vida dele, não a custo de nada. Ele decidiu, mesmo diante do fato de não estar dentro dos moldes pré-estabelecidos, ficar de fora do mover de Deus. Então, quando nós estamos falando dessa verdade, em outras palavras, o que nós estamos querendo dizer, nós não aceitamos ficar de fora do que Deus está fazendo. Nós não aceitamos ser meros espectadores do que Deus está fazendo. A gente compunha, eu participava, representava uma networking denominada Global Kingdom. E no capítulo dos jovens, eles tinham um slogan. E o slogan era mais ou menos assim: toda geração tem sua oportunidade de fazer história, e essa é a nossa. E quando eu falo de geração, não se restringe no que se refere à faixa etária. A geração sobre a qual eu estou falando é aquela que está respirando o mesmo ar que eu. Somos todos nós. Deus está se movendo na terra, e como líder dessa comunidade de fé, em outras palavras, eu estou te dizendo, eu me recuso a ficar de fora do que Deus está fazendo. Se Deus vai se mover através de alguém, se Deus vai se mover através de algo, de um tempo específico, que seja através de nós, que seja hoje, que seja agora. Não é para amanhã nem daqui a pouco, é para hoje e para agora. Mas nós precisamos entender que para cada temporada Deus disponibiliza novas ferramentas. Eu tenho um amigo que ele tem o primeiro Mac que foi lançado. E não que eu queira fazer um merchandising, mas eu uso iPhone, eu uso Apple. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, brincadeira. E qual que é o X da questão? Embora seja uma máquina formidável, embora seja uma máquina poderosa, hoje ela não serve praticamente para mais nada. Por qual motivo que ela não serve para mais nada? Porque é um aparelho incrível, mas
as engrenagens, as peças não são mais compatíveis à atualização que está vigorando nos nossos dias. E nós precisamos entender que nessa dinâmica do mover de Deus, nós precisamos nos apropriar de cada uma das ferramentas para que nós sejamos eficazes, para que nós sejamos efetivos naquilo que Ele nos comissionou a fazer. E o primeiro não que nós precisamos dar para viver o novo de Deus é o seguinte: não deixe de aprender de Deus. Não pare de aprender de Deus. A Heloísa Rosa tem aquela música. No primeiro culto eu não sabia, mas o pessoal me refrescou a memória. Fala assim: mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Vou deixar esse negócio de ministrar aqui adoração para o pessoal, embora eu sei que eu me encaixaria no grupo aí, só que eu sou dono da bola. E o X da questão é esse: o tempo passa, ao invés de nós aprendermos a sermos mais dependentes de Deus, nós somos levados pelo embalo, somos levados pelo modismo, a achar que já sabemos todas as coisas. Mas a Escritura diz que aquele que julga saber tudo, na verdade não aprendeu como é conveniente saber, na verdade não entendeu nada. Porque quanto mais eu conheço, quanto mais eu contemplo, mais eu me diminuo, mais eu desapareço, mais fome, mais sede, maior é a necessidade que eu reconheço de me aproximar dele, de me achegar dele. A Hillsong no ano passado mais uma vez ganhou um Emmy, e perguntaram a eles o seguinte: qual que é a fonte de inspiração de vocês? Eu vou abrir algo aqui. Uma vez eu perguntei para o Cláudio: Cláudio, qual que é a sua fonte de inspiração? Ele falou assim: as contas para pagar. Todo dia, quando eu olho para elas me inspiram. Mas eles responderam assim: a nossa fonte de inspiração se baseia no seguinte: nós buscamos algo no céu, uma tecnologia que é existente no céu, uma arte que é existente no céu, uma adoração que é existente no céu, que os anjos cantam, que contemplam a Deus, e nós a traduzimos para a terra. Eles se conectam aos céus e se movem na terra. E eu acredito que esse é o nosso tempo, de não ficarmos nos movendo por preferências, pelo bel prazer, mas como resultado, como reação de um impelimento do Espírito, de uma direção do Espírito. Obrigado pelo amém, Marcos. Mas presta atenção. A Escritura fala, como eu mencionei, eu iria tocar novamente no nome dele, sobre Noé. E presta atenção: Noé, ele investiu entre 100 e 120 anos para construir uma arca. Você já parou para pensar nisso? É muito mais do que a expectativa de vida nos nossos dias. Mas esse nos mostra algo, que ele investiu a vida dele como resposta de um projeto de Deus. E aí, em primeiro lugar, como eu mencionei, o cara não era marceneiro, não era carpinteiro, ele era agricultor. Em segundo lugar, você pode olhar na Escritura, o Senhor passa as métricas de todas as partes, mas uma coisa Deus não mostra, uma coisa Deus não ensina a fazer, uma coisa Deus não pede para ele colocar. Deus não pede para ele colocar um leme naquela arca, porque em outras palavras ele estava dizendo: sou eu que vou te guiar, sou eu que vou construir. Eu estou te dando uma planta baixa, mas eu quero te entender que a minha graça te é suficiente para executar cada um dos detalhes. Eu quero te dizer que, embora o mundo seja desconhecido a você, eu que vou te guiar o meu propósito profético. Sou eu que vou fazer na sua vida. Entrega a sua vida a mim, confia, e eu vou fazer. Mas o X da questão não para por aí. Depois de você investir a vida inteira em algo, o maior desafio dele não foi nem se atentar a esses detalhes, mas depois de investir 120 anos da vida, Deus fala algo para ele.
O que Deus fala para ele? Sai da arca. Sua cabeça entra em parafuso, você fica pensando, rapaz, mas eu construí isso aqui, no mínimo, eu deveria morar aqui. Mas Deus faz questão de o tirar de lá, Deus faz questão de o remover de lá. Porque existem coisas na nossa vida que são para uma temporada e não para a vida inteira. Às vezes a gente vai despender energia o equivalente a uma vida inteira, mas foi só para uma temporada. E outro lado Deus está falando, existe um novo começo para você, existe uma nova etapa na sua vida. Eu estou concluindo um ciclo, mas eu quero te dizer que virão muitos outros ciclos na sua vida. E deixa eu te dizer, às vezes Deus usa para te ensinar gente que aparentemente é pior que você. E eu falo sem orgulho, falsa modéstia ou o que você possa imaginar. Eu sei que eu não sou a pessoa mais qualificada para estar aqui. Tem gente muito mais bem articulada, com a mente muito mais bem concatenada que a minha, com um vernáculo muito mais rico do que o meu. Mas o que eu tenho a ver se Deus me colocou aqui? Mas eu não disse isso só para fazer referência a mim. Mas Deus vai colocar às vezes pessoas que você nem consideravam que eram aptas para poder te ensinar. E às vezes você vai perguntar, quem que esse cara acha que ele é? Para falar comigo, quem ele acha que ele é eu não sei. Mas se Deus o levantou, eu quero me submeter. Se Deus o levantou, eu quero aprender. Se Deus o levantou, eu quero beber. Eu não quero deixar de aprender de Deus. Deus tem sempre algo novo para nós. Amém por isso. Mas em segundo lugar, não poupe esforços para investir em pessoas melhores que você. No reino de Deus não há espaço para competição. A escritura, o apóstolo Paulo diz, ele fala, seja por competição, seja por partidarismo, seja por disputa, seja pelo que for, prega o evangelho. Quando nós estamos aqui, nós não estamos fazendo, esperando receber nada em troca, porque tudo é de Cristo, tudo é dele. Nós fazemos sem esperar em troca. E pela graça de Deus, o Senhor tem levantado pessoas que são capazes nele, que estão conectadas nele. Glória a Deus. Mas isso não se aplica só à vida da igreja, lá no seu trabalho, lá na sua família. Qual que é o nível de investimento que você está deitando sobre a vida dessas pessoas? Deixa eu te dizer, os seus filhos, o seu cônjuge, os seus funcionários, eles não são meros indivíduos, eles são potenciais que Deus confiou nas suas mãos, que confiou a você. Quando eu olho para minha esposa e os meus filhos, eu não os vejo simplesmente como seres humanos, eu os vejo como potenciais que precisam do meu investimento para que eles cheguem onde Deus os criou para chegar. Amém. A gente vê com os apóstolos desse jeito. O apóstolo Pedro era considerado, na verdade, que o nome dele já dizia respeito. Era uma vara verde, é um cara frágil, um cara insignificante, mas quando ele encontra com Jesus, o Senhor fala, seu nome não é mais vara verde, ô Simão, seu nome é Petros, é Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E a palavra de Deus fala em Gálatas capítulo 2, que ele se torna coluna de edificação da igreja em Jerusalém, por causa de alguém que enxergou algo nele. Eu quero profetizar algo sobre nós como igreja. Deus vai nos mostrar coisas que o mundo não conseguiu enxergar. Deus vai te mostrar coisas que as pessoas não conseguiram ver. Olhar para o mundo e falar que não é possível, que as pessoas não são capazes, é muito fácil, e isso eles já fazem muito bem. Agora Deus quer nos dar a graça de enxergar como Ele enxerga, de olhar para pessoas como eu e você e falar, você não é pedra de tropeço para mim, você é pedra de grande valor. Eu creio nessa verdade, eu creio nisso. A gente volta e meia fala da vida de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, não é verdade? Mas deixa eu te dizer, para que os Davi se levantem, você vai precisar definir se você é Saul ou se você é Samuel. Porque Saul não aceita concorrência, Saul se sente ameaçado. Saul matou milhares, Davi matou seus 10 milhares, e o cara fica
possesso de um espírito maligno, querendo cravar a lança no peito do indivíduo, porque eu sou o teto desse lugar. Mas Samuel faz sem esperar em troca, ele faz sem olhar a aparência. O homem conhece o exterior, mas Deus vê o coração. Você não tem outro filho aí não? Porque Deus não comete erros, Ele nunca falha. Você me mostrou aparentemente todos os seus filhos aqui, Jessé, mas parece que o Espírito de Deus não bate. Tem um pastorzinho de ovelhas lá, tem o Davi, está de trás das malhas. Então vamos lá, que é Deus quem o levantou, foi Ele que Deus escolheu. Eu quero profetizar que Deus vai levantar Samuéis nesse lugar, que nós vamos enxergar o que o mundo não conseguiu enxergar, o que as pessoas não conseguiram ver. Eu quero profetizar que as pessoas que se esbarrarem conosco vão ter suas vidas transformadas, vão ter suas vidas mudadas, vão chegar deprimidas, angustiadas, mas vão receber um toque e vão receber transformação genuína. Mas em terceiro lugar, eu não vou parar de aprender com a próxima geração. Eu não estou falando sobre eu e você, eu estou falando sobre a próxima geração, sobre aqueles que vão nos suceder. Eu estava falando para o pessoal, para os irmãos que caminham no meu discipulado, eu falei, gente, o teste não é hoje. A questão não é sobre eu e você, é sobre todos aqueles que estão debaixo de nós. Sobre uma próxima geração de pessoas que vão ser levantadas, que vão ser estabelecidas. Deixa eu dizer algo a você. Um adolescente hoje, nos nossos dias, tem mais informação do que um imperador no auge do seu império. Eu até falei com o pessoal no primeiro culto, como que era para a gente fazer trabalho de escola há tempos atrás, no futuro não tão distante. A gente precisava ter assim 500 livros da Barça. E não era qualquer um que tinha não. E você tinha que procurar, porque os livros eram separados por assunto, conteúdo. E feliz era aquele que tinha uma enciclopédia da Barça. Os tempos mudaram, graças a Deus nos foi enviado o Wikipédia. Mas como que é a nossa geração hoje? Eles pesquisam no Wikipédia? Eles dão YouTube no negócio. Eles dão Google no negócio. Fala aqui, ó. Não é desse jeito que você está falando, não. O desafio é sobre o que nós vamos fazer com eles. Eu tomei uma decisão. Eu quero ter sempre um adolescentezinho do meu lado. Eu não quero perder o acesso à próxima geração. Eu não quero perder o acesso às pessoas que virão após. Pelo contrário, eu quero fazer delas um investimento de vida. Enquanto eu meditava nisso, o Senhor me lembrou de algo. A Escritura diz que depois daqueles dias, o Senhor iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quem te ensinou sobre moralidade? Quem foram os principais balizadores para a formação do seu caráter? Certamente foram os nossos pais. Às vezes não foi seu pai, mas foi seu avô, seu tio, que exercer paternidade e maternidade na sua vida. Mas deixa eu te dizer, quem que ensinou eles a acessar a internet? Quem que ensinou eles a usar um smartphone que no primeiro instante você não sabe se é de comer, passando cabelo, negócio que não responde. Onde que liga, não tem botão, como que digita uma mensagem? Por que eu estou falando isso? Nós precisamos sair daqui com um plano de ação. Não dá pra gente sair daqui simplesmente com mais um sermão, não, muito legal, muito bonito, um negócio assim, parece profundo. Mas nós precisamos sair daqui e entender, existe algo que só eu posso fazer. Deixa eu te dizer algo, Deus não vai levantar outra pessoa, porque Ele já te levantou. Ele já te estabeleceu para fazer algo que só você pode fazer. Só você pode fazer. Às vezes você olha e fala, pastor, tadinho de mim, tadinho é rato que nasce pelado no meio do mato. Eu assisti há um tempo atrás aquele filme Thor Ragnarok. Quem já assistiu? Tem um momento que o Thor está num cativeiro, ele pega uma bola e joga no vidro. O que acontece? A bola bate no vidro, volta no rosto dele e ele cai no chão.
O que ele faz? Comete uma gafe. Para o bom goiano, ele dá rata. O que a gente consegue aprender? Deixa eu te dizer. O cara é o filho de Odin. O cara é um Thor. Mas ele comete gafes também. Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele escolhe as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Ele escolhe aqueles que não são. Sabe por que ele escolhe quem ele não é? Um dia dando aula de Êxodo, o Senhor me atentou assim, explodiu no meu coração. Quando Moisés tem a experiência do capítulo 3 de Êxodo, da sarça ardente, ele pergunta: Senhor, quem eu devo dizer como aquele que me comissionou? E o Senhor fala para ele: diga que o eu sou que sou te enviou. Sabe por quê? Ele escolheu os que não são, porque só Ele é. Amém. Então quando você acha que alguém é muito bom, não, ele não é bom, só Ele é. E o mesmo que deu para o outro, Ele quer dar para você também. Amém. Deixa eu te dizer, os super-heróis do nosso dia, eles não usam capas. Eles estão por detrás dos bastidores, onde tudo acontece. Onde tudo acontece. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser impecável. Me entenda. Deus quer te usar do jeito que você é. Deus respeita a sua singularidade. Deus respeita a sua individualidade. Se não fosse assim, Ele teria nos criado todos iguais, mas não tem uma digital que é igual a outra. A Bíblia fala que nós fomos criados de maneira assombrosamente maravilhosa. Nós somos feitura dele, nós somos poema dele, criados de maneira singular. E deixa eu te dizer, quem só ensina para. Tem gente que bate no peito e fala: eu estou aqui para falar e executar, e eu sou a última palavra. Pois é, o problema está quando você é a última palavra sempre. Como você é sempre o último a falar, quando você nunca tem nada a aprender. Em diversas ocasiões da minha vida, eu chego em alguns eventos, algumas conferências, eu não falo nada. E o povo pergunta: você está mal? Eu falei: não. O que está acontecendo? Eu estou aprendendo. Eu estou recebendo, eu estou sendo ministrado. Mas para que você vem para falar? Não, aí que você se engana. Teve um dia que eu fui pregar lá em Interlagos, São Paulo, estou lá no fim de uma conferência. Um cara do nada, um pastor me chama. Falou: você achou que veio aqui só para dar, mas Deus vai te dizer, você veio aqui para receber. Pau! Caí quase que como morto. Quem só ensina para. Quem só ensina deixa de progredir. Mas o quarto ponto é o seguinte: eu não vou parar de aprender com a cultura. Qual foi o problema que aconteceu nos nossos dias? A gente sacramentou algumas coisas e demonizamos outras. Nós nos achamos senhores do saber ao ponto de definir o que é bom e o que não é. Por que ao invés de dizer se pode ou não pode, a gente não ensina as pessoas a ouvirem o Espírito de Deus? Amém. Nós não nos ensinamos a perceber a voz de Deus. Amém. Esses dias eu tive uma experiência e recebi uma proposta para investir. E eu não tinha dinheiro para isso. Aparentemente, quando eu falo não ter, seria imprudente, irresponsável da minha parte investir. E aí eu falei: não, esse trem aqui não vai dar certo para mim. Acho que é para outro. E aí, enfim, estou dirigindo meu carro. Quando é fé, o Espírito de Deus fala para mim: por que você falou que você não pode? Por que você falou que você não pode investir, que você não pode fazer? Eu falei: Senhor, olha para a conta, assim, eu não posso ser irresponsável. Ele falou: não, tudo, quando você discernir no Espírito, que é para você entrar, não seja natural, não faça as contas. Pode ir, que eu vou abrir as portas. Amém. E aí eu virei pro cara e falei: mano, assim, ouvi de Deus aqui, eu vou entrar nessa. Eu abro minha conta. Não tinha nada programado. Tinha um depósito de um valor igual ao que eu tinha me disposto a investir. O Senhor falou: eu sou fiel ou não sou? É para fazer ou não é para fazer? Eu me lembro, 2017, eu tive uma experiência fantástica. Eu conto. Deus fala muito comigo quando eu tomo banho. Fabiano está aqui, já ouviu falar isso 1 milhão de vezes. Está para testar a veracidade, né? E aí,
Eu tomando banho um dia, pregar numa conferência para milhares de pessoas. Na verdade não ia ser uma pregação, era um momento de um workshop e tal. Mas tinham muitas pessoas, umas 12 mil pessoas. E aí o Espírito de Deus me falou a respeito de uma mulher. Falou: Rodrigo, o nome dessa mulher é tal, Joana, e você vai falar para ela que eu vou resolver a situação dentro da casa dela. E eu fiquei pensando: o que mais, Deus? Não, eu vou resolver a situação na casa dela. Eu falei: Senhor, mas tipo assim, eu parar tudo e falar um trem desse, o Senhor vai dizer só que vai resolver a situação dela? Assim, fala mais coisas, porque pelo menos eu vou floreando, e se eu errar, eu não erro muito longe. E aí, tô lá, terminei a exposição daquilo que competia a mim. O Espírito de Deus apertou meu coração e falou: agora libera. Eu falei: Senhor, o cronograma aqui é muito apertado, vai dar pra falar não, já gastei todo o tempo. Aí foi pro apelo, que negócio. Aí eu virei pro responsável da reunião e falei: ó, eu tenho uma palavra, impressão aqui no coração, você acha que dá para liberar? Ele: não, fica à vontade. Eu falei: Jesus. Eu falei: agora se eu errar, o vexame vai ser público. Eu falei: posso engavetar o ministério, acabou. E aí eu lá, um grãozinho de areia na praia, aquele tanto de gente. Eu falei: estava tomando banho essa semana e Deus me falou a respeito da vida de uma mulher. Essa mulher se chama Joana. Você está aqui entre nós? Aí ninguém levantou. Eu falei: Joana. Não dá nem para fugir. Fala assim: ó, é algum parente e tal. Quando é fé, no meio de 12 mil pessoas, levanta. Joana não é um nome comum. Levanta uma Joana. Eu falei: Deus manda te dizer que Ele vai resolver um problema na sua casa. E aí o Senhor começou a falar. Falou: pode esquecer essa questão de medicação, de depressão, que hoje Deus vai te curar de toda ansiedade. E o casamento dos seus pais vai se restaurar. E os seus pés vão correr daqui para acolá. E o que prometeu é fiel para cumprir. Tchau. E aí quando é fé, o pastor daquela irmã me abraça e falou: Rodrigo, a gente estava orando por isso. 7 meses depois, eu estou lá em casa. Um amigo meu na África do Sul manda uma selfie. Falou: Rodrigo, sabe quem é essa pessoa que está do meu lado? Falei: nunca vi mais gordo. Falou assim: é a Joana. Ela está aqui cumprindo todas as palavras que foram liberadas pela vida dela. Deixa eu te dizer, nós vamos ensinar para as pessoas que elas são santuários de Deus, que o Espírito Santo de Deus reside no corpo delas, o qual não são delas mesmas, que elas são do Senhor, que elas são o tabernáculo de Deus, que elas vão ouvir uma voz dizendo: esse é o caminho, ande por ele, que nem um louco vai errar o caminho. Eu acredito que essas pessoas, movidas pelo Espírito, vão transformar por onde elas passarem. A terra seca vai se tornar um manancial. Quero profetizar sobre a sua vida que o Senhor vai liberar água sobre os sedentos e mananciais sobre a terra seca. Eu quero profetizar que o Senhor fará que aonde quer que você chegar, como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Espírito de Deus. Se você crer nisso, aplauda o nome de Jesus. Aplauda mais forte. A Escritura diz, na verdade ela não conta, mas é uma analogia. A nuvem se movia. A Escritura não fala por quanto tempo ela ficava parada. Provavelmente, e aonde eu quero chegar, algumas pessoas pensaram assim: eu vou fazer um upgrade nessa tenda aqui. Só que demorou mais tempo e não resolveu. Agora vamos fazer aqui um segundo pavimento. Só que chega um dia, depois deles terem exagerado na reforma, chega o sacerdote e toca a trombeta. Acho que alguns pensaram assim: quer saber de uma coisa? Esse negócio de ficar andando de um lado para o outro não é comigo. Eu quero é ficar tranquilo. Eu já experimentei muita coisa da vida. Esse negócio, deixa os meninos correr. Eu vou ficar aqui. E o que aconteceu? A nuvem se moveu e alguns ficaram. É lógico que é uma analogia. Mas qual é o problema? Deus está se movendo. E nós não vamos ficar de fora. Não decida você também ficar de fora.
entre no que Deus está fazendo. Se mova à medida que o Espírito de Deus falar. E o último ponto: não espere os meteorologistas para construir a arca. A Bíblia fala que nunca tinha chovido na terra, mas teve um homem que ouviu a voz de Deus. Estava falando aqui no dia que eu fui pedir minha esposa em casamento, o Roberto. Meu sogro está aqui, ele está como testemunha. Eu ganhava, não tenho vergonha de dizer, graças a Deus o Senhor mudou minha sorte, né? Mas eu ganhava R$622 e a Jordana ganhava uns 1.000. E aí o Espírito de Deus falou: você vai casar com essa menina. Eu me lembro quando eu vou até dar uma dica aqui. Eu fui falar com a Jordana que queria me relacionar com ela. Falei: ó, estou interessado, eu sei que há uma reciprocidade nesse interesse, que você está interessada por mim também. E se você não quiser se relacionar comigo, você já me avisa, porque quando eu oro as coisas acontecem. E eu senti, e o povo falava: não, você não vai casar com essa menina, você está doido. Que loucura, que responsabilidade, a menina vai passar fome. E aí, eu não estou falando para você fazer o que eu fiz, estou falando para você ouvir a Deus. Amém. E eu sei que existem algumas pessoas que falam assim: você só vai casar com minha filha no dia que você conseguir dar tudo que ela recebe de mim. Um dia Deus me abriu os olhos. Falei: será que quando ele casou, ele conseguiu dar para a esposa dele tudo quanto hoje ele consegue? Muito provavelmente, a maioria dos casos não. E às vezes essa é uma acusação sua. Ouça de Deus, não espere as circunstâncias. Eu não estou falando para ser irresponsável, mas ouça de Deus. Perceba o Espírito Santo. Não espere os meteorologistas falarem para você se pode ou se não pode, se tem ou que não tem. Tem algumas pessoas que projetam a culpa do fracasso dela nos outros. Não, porque o fulano investiu em mim, só investiu no fulano, no ciclano, no beltrano, e esses tiveram oportunidade, eu não tive oportunidade nenhuma, parará. Deixa eu te falar, tudo o que você precisa para ter sucesso já está dentro de você. Porque a Bíblia fala que você é casa de Deus, Deus mora dentro de você. Tudo o que você precisa está dentro de você. Não é questão de alta ajuda, é de ajuda no alto mesmo. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Eu quero te convidar a ficar de pé e eu vou concluir. Pode diminuir as luzes? Me ajuda, por favor. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Nosso maior patrimônio não são os bens, não é a riqueza. Nosso maior patrimônio são as pessoas. Deixa eu te dizer algo. Toda unção na Bíblia, ela era liberada mediante o reconhecimento do sacerdote. O sacerdote reconhecia, o respaldo dos céus vinha. Sabe o que é o incrível disso? Porque o sacerdócio da nova aliança não se restringe a quem exerce uma função eclesiástica, mas nós somos, conforme diz o apóstolo Pedro, raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da maravilhosa luz. Existem pessoas à sua volta que só você, o pessoal da adoração, pode vir, já pode tocar. Existem pessoas que Deus colocou ao seu lado para você liberar, para você reconhecer. Quem são os jornalistas que você está levantando? Quem são os construtores que você está levantando? Quem são os investidores que você está levantando? Quem são os advogados? Quem são os pastores? Quem são aqueles em que você está se reproduzindo? Quem são aqueles a quem você está confiando o que Deus te entregou? Existem chaves que Deus vai te usar para virar. Existem destinos que você vai destravar. E eu quero contar uma história, e com isso eu termino. Conta-se uma história, a Escritura diz que importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para prestarmos conta do bem ou do mal que tivermos feito por intermédio do corpo. O povo está
diante do tribunal de Cristo. E aí o Senhor fala assim: Pastor João, vem cá. Ninguém vai. Pastor João, aí vai o João. Fala: Senhor, acho que tem alguma coisa errada aí. Eu falei: errada por quê? Ele falou: porque meu nome é João, eu sou o João que o senhor estava chamando. Só que eu não fui pastor. Eu até ajudei na contabilidade da igreja. Ajudei, de muito bom grado. Nunca cobrei nada, nem um centavo. Então só pode estar errado. Não, tem nada errado. Está escrito aqui. Mas pode ir então. Aí vai e fala assim: Fernando, vem cá, Fernando. Fernando, eu te comissionei para ser um missionário. O que você fez de sua chance? Senhor, tipo assim, eu tinha tanta coisa para fazer, eu precisava tanto de dinheiro, não tive formação, não tive nada, mas esse trem parecia muito distante. Ser missionário, que trem doido. Pode ir, meu filho. E chegou a mulher sem que ele chamasse. Falou: Senhor, eu estou aqui. Aqui estão as minhas mãos. Só que, Senhor, eu não fui nada que o Senhor falou. Não fui missionária, não fui pastora, não fui médica, não fui nada, eu fui mãe. O Senhor sabe que o desejo do meu coração durante toda a vida foi ser mãe. E o Senhor me deu 3 lindos filhos. Ah, Senhor, o fulano, ele foi assim um médico extraordinário. Ele foi fantástico. Oh, Deus, as mãos dele eram muito habilidosas. E o Senhor usou poderosamente. Isso foi um dom de Deus. Senhor, o ciclano, ele foi, Senhor, ele foi um pastor cheio do Espírito. A igreja dele não era nem tão grande, Senhor, mas ele fazia como que é o Senhor. E o Senhor acrescentava dia após dia o número dos salvos. Senhor, a minha filha, ela foi uma bailarina. Senhor, ela fazia de todo o coração. O povo até tentou desmotivar, até tentou desacreditar, mas ela não parou. Ela não parou, ela se recusou a desistir. E o Senhor vira para ela e fala assim: eu nunca te chamei para ser nada. A sua vida foi preservada pela missão de ser mãe. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra para o gozo do teu Senhor. Eu acredito que nessa noite o Senhor está derramando azeite em chifres. Deus está liberando uma medida de unção, para que eu e você saiamos daqui e reconheçamos aqueles que Deus está levantando, para que eu e você enxerguemos o que outros não enxergaram, para que eu e você façamos o que não foi feito. Não é pretensão. Aquele que crê em mim não fará apenas as obras que eu faço, mas obras maiores Ele fará. Se você crê nisso, erga suas mãos aos céus, o mais alto que você puder, e adore a Deus.